Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus caros amigos, os caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um, hoje, agora e sempre. Muita alegria que eu venho trazer junto, que eu aprendo também uma reflexão de Natal nesse período em que a gente comemora o nascimento do nosso Mestre Jesus. E todo final de ano eu trago esse mesmo tema, pedir a permissão à FEP, mas todo ano vem uma reflexão sempre diferente, um aprendizado novo em que a gente deve mergulhar no Evangelho. Eu sei que é uma época de muita relação família, compras e tudo, mas eu queria muito convidá-los para embarcar realmente, de fato, nos caminhos de Belém, naquela noite. Porque é muito bonito quando a gente vê um presépio, a gente vê os animaizinhos, as luzes de Natal. Eu estava vindo aqui, ainda não é de noite, mas já estava vendo a decoração ali. Mas vamos tirar essa parte que é bela, mas mergulhar na forma como o nosso Mestre Jesus quis vir ao nosso mundo carnal. Primeiro, para começar, nasceu no meio de um deserto, no meio dos animais, sem ninguém, só com os Maria e José ali, só. Agora se coloque no lugar deles ali, Maria e José. Negado por uma hospedaria. Então a gente vai cair agora nessa caminhada. E eu não vou antecipar essa parte que a gente vai chegar, é a terceira. Só que a vinda dele tiveram alguns pré-anúncios também. E aí cabe uma reflexão nossa. Todos nós aqui que estamos escutando sobre Jesus, somos cristãos. Independente de que todos sejam os espíritas ou não, ou de outros credos, religiões, quem está nos acompanhando, mas é preciso mergulhar nessa reflexão, não só no período agora, mas como ele decidiu vir. Poderia muito bem ter nascido no melhor palácio da época lá de Roma. Poderia muito bem ter nascido no melhor hospital da época, com os melhores médicos, mas veio para nos mostrar algo. E eu lembro de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que diz, olha, toda passagem, toda frase, toda palavra que tem dentro do Evangelho tem um significado ali. Ele fala isso, Emmanuel. Será que eu extraio a reflexão para a minha vida do que Jesus passou? Do que Maria passou? José? Ou eu deixo apenas o Evangelho ao léu para o vento escolher no meio da sala qual a página que vai amanhecer no domingo de manhã? É preciso extrair a letra para o nosso dia a dia. Então, nós vamos mergulhar em 3 etapas aqui. A primeira, houve 2 anúncios antes. E aí me permitam trazer o Evangelho de Lucas, que é um evangelho mariano. É o que mais traz detalhes da vida de Maria. Ela que passou por todas as provações e expiações ali. Passou por dores inimagináveis, inclusive a perda de um filho, que eu não sei o que é isso. Mas ela, lá na frente, em Éfeso, era a mesma que consolava aqueles que iam buscar alívio nela. Então foi anunciado a vinda do Cristo Salvador. Só que houve 2 anúncios. 2 deles do espírito Gabriel, pode chamar de anjo como quiser, né? Mas é um espírito superior. 2 foi Gabriel que veio. Como é que você sabe, Lúcio? Não só por Maria. No capítulo 1 de Lucas, Zacarias e Isabel, está escrito lá que Gabriel veio anunciar primeiramente a vinda de João Batista. Porque esse João
e iria depois anunciar a vinda, preparar o terreno, a vinda do Cristo. E há uma terceira aparição de um anjo, que para mim é Gabriel, mas isso é uma opinião pessoal, não está no Evangelho. Isso eu acho que foi ele também. Duas foi, mas a terceira foi logo depois que ele nasce. Vai lá os pastorezinhos que estão tomando conta das ovelhas, onde o astro apareceu, aparece um anjo e fala: Olha, o Senhor, Filho de Deus, nasceu. Eu acho que foi o mesmo, mas isso não importa. O que importa é, a gente vai entrar na caminhada agora. Houveram dois pré-anúncios da vinda dele. Aí eu me coloquei na caminhada e eu levo vocês junto agora. Como Jesus está se pré-anunciando para vocês? Como que ele está batendo na porta? Porque o evangelho é moderno, é agora. Houver o pré-anúncio da vinda de João Batista, Isabel, Zacarias, Maria também recebeu Gabriel, anunciando a vinda dele na vida dela e de toda a humanidade. Agora eu pergunto, como Jesus está se pré-anunciando a você? Eu fiz essa pergunta no estudo, sabe? Porque existem níveis de compreensão ainda do Cristo. Vou dizer um exemplo: existem 4 níveis. Tem na psicologia que fala o primeiro de negação. Tem irmãos encarnados que negam Cristo ainda. Nem sonha em perceber um pré-anúncio de um amigo que chega, uma palestra, um livro. Tem espíritos afastados de Deus, ainda porque não vai ser eternamente. Tem prazo e data e dia contado para começar a entender Deus depois. Mas existem espíritos maus? Existem. O nível de compreensão de Deus e de Jesus, de Deus, ainda não permite ele ainda. Tem um segundo nível, aqueles espíritos que estão na dúvida de Deus, é ou não é? Eu preciso ver para crer, é o Tomé. O Tomé, para quem não sabe, que a gente junta o evangelho, levou uma bem-aventurança de Jesus. Tomé, vem cá, toque aqui nas minhas chagas. Toque aqui. Você viu? Ah, eu vi, mestre. Agora eu sei que é você. Bem-aventurados que creram sem ver. Levou uma bem-aventurança. Eu preciso ver para crer? Eu estava conversando com lá embaixo. Participei do culto ecumênico agora de alguns, na faculdade de medicina, e aí eu levei um exemplo que eu tive no bloco cirúrgico, que eu falei no meio do culto, eu falei: "É muito fácil provar a existência do espírito". Alguns quase saíram correndo, eu falei: "Calma, que não vai aparecer nenhum agora". Mas é muito fácil provar. Como? Puxei uma luva, botei na mão, movimentei, fiz uma simples pergunta. Eu falei: "Quem que está movendo?". Imagina uma luva aqui, quem que está movendo, é a mão ou é a luva? Aí a estudante: "É que claro que é a mão, mas você está vendo a mão, teoricamente?". "Não, você está vendo a luva". É muito fácil provar a existência do espírito. Só sei quando eu voltei, o padre que estava do meu lado falou: "Você dá essa luva para mim, que eu quero levar para o meu". "Leve, padre, pode levar, é toda sua". É isso, é isso. Tem níveis ainda de dúvidas. Qual é o que você está? Eu espero desculpem, eu espero que aqui nenhum esteja na negação, já passamos. Vidas passadas, falava em Deus, jogava pedra, matava aqui e tal, tudo. Aqui não, acredito eu. Mas pode ter alguns que se sintam desamparados, na dúvida sobre Deus. O terceiro nível é de
aceitação. Eu já admito Deus, mas ainda não está completamente imerso. É o famoso eu acredito, mas é uma admissão, não é uma aceitação ainda. Uma aceitação é quando você já trabalha um Chico Xavier, tantos, um Divaldo, e tantos outros anônimos também. Já aceito e já compreendo que eu sou filho de Deus. Então me veio nesses pré-anúncios que a gente ainda nem mergulhou, vamos mergulhar. Em que níveis eu estou nisso agora, tá? Então, meus caros, essa aceitação, poxa, mas não se preocupe, por exemplo, aquele espírito trevoso que ainda não aceita Deus vai passar, sei lá, 100 anos ainda nessa negação, nos 101 anos ele já entra na dúvida, aí passa de 101 encarnações até 300 encarnações na dúvida, na 301 ele já admite Deus, e da 301 mil encarnações ele admite Deus, mas na 1001 encarnações ele já vai ser um trabalhador de Deus. Porque Emmanuel já disse, todos nós estamos condenados à felicidade. Essa frase é importantíssima. Não tem como fugir da lei de progresso. Não tem. Agora, no mundo de provas e expiações que estamos, tem o mal? Tem. Jesus mesmo já disse, a cada dia tem o seu mal. Mas eu vou começar agora a primeira parte. O anúncio de Isabel e Zacarias, que é um pré-anúncio quando Gabriel vem aqui junto, né? Então vejam que interessante. Existia um templo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, tá? Chamado Zacarias da ordem de Abias. Sua mulher, filha de Arão, seu nome Isabel. Eram ambos justos perante Deus, quer dizer, trabalhavam, pessoas do bem, estavam lá trabalhando, ele era um sacerdote da ordem de Abias. Abias era uma ordem que eles revezavam para limpar o templo. Eram selecionados alguns sacerdotes para agora você dê essa ordem no mês de junho, vá lá e limpe. Então eles estavam trabalhando, né? Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos de avançada idade. Situação, problema. A vida não é fácil. Então temos as nossas situações, problemas também. Eu estou trazendo Isabel e Zacarias para cá agora. Cada um é um Isabel e Zacarias agora aqui. Eram bons, trabalhavam com Deus, sacerdotes, mas não tinham condições até então de ter filhos. Como muitos, homem ou mulher aqui atualmente, às vezes pode estar passando por diversas situações, problemas. Mas isso impediu de continuar trabalhando com Deus? Vejam, Zacarias, vou dizer o termo da palavra, poderia ter chutado o balde. Zacarias poderia ter dito, olha, Deus é injusto, porque todo dia eu venho para o templo aqui. Mas esse problema, Deus não está me olhando. Já que não está me olhando, eu vou desistir então. Poderia ou não ter dito isso? Sabe uma outra passagem de alguém que poderia ter se revoltado? O cego de Jericó. Ele tinha motivos para se revoltar, mas sabe o que é que ele fala? Senhor, ele ouve Jesus passar. Olha a frase que o cego de Jericó diz: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Resignação. Então veja a situação, problema. Logo depois, não poderiam ter filhos. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na hora do seu turno. Coube por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Ele não para de trabalhar.
Ele continua. Quem continua na caminhada, mesmo com as problemáticas do dia a dia, saiba, você não está desamparado. Vou falar de novo, você não está desamparado. Só não vai sair do caminho reto. Você pode ter até as dúvidas agora, mas é prova. Então Zacarias nos ensina que eu continuo meu sacerdócio. Eu vou limpar a casa do templo do Pai. Mesmo que eu não tenha filhos agora, essa situação é um problema dele, pode ser outras situações, problemas. Não desista do bem, não desista de Deus, porque Ele não desistiu da gente. Aí sabe o que aconteceu? Ele vai e diz aqui, por sorte, ele entra no templo, começa a orar, está escrito aqui. E aí um anjo lhe aparece, né? Um anjo lhe aparece. Vendo Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Parece a gente também. Quando não precisa vir um anjo ou um espírito aparecer na sua frente. Mas quando a espiritualidade age na sua frente, mandando uma mensagem ou algo, às vezes a gente se perturba, né? Às vezes a gente treme, não entende, duvida. E veja só, ele fala, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e poderá o nome de João. Terás prazer, alegria, e muito se alegrará, realmente. E muito se converterá dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Então ele vem trazer, olha, acalma, você vai chegar lá, vai nascer, você vai ser pai. O problema que a gente pode estar passando agora, calma, isso vai passar, seja nessa vida ou em outra, mas vai passar. Tem uma frase que eu aprendi nesse ano, muito interessante. Tem situações que pega a gente de surpresa, que a gente está fazendo tudo direitinho, tudo tal, mas de repente uma doença, pau, pega você, é uma perda inusitada, ou qualquer outro problema que estava fora do script, e tem problemas que a gente não tem condição de mudar. Mas o que eu aprendi nesse ano, se eu não consigo mudar o problema de fora, que eu mude de dentro, que eu mude por dentro para poder enfrentar. Isso é importante, ainda mais com tudo que a gente está recebendo de amparo. Agora veja, Zacarias recebeu uma notícia maravilhosa, né? Puxa vida, um anjo apareceu para mim e falou que vou ser pai, mas perturbou-se. Agora veja o que acontece depois. Perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Eu sou velho e minha mulher é avançada na idade. Duvidou. Parece a gente ou não? Duvidou. Mas olha, eu não estou acreditando muito nesse negócio, como é que eu vou saber disso? Eu acho que a espiritualidade coça a cabeça assim com a gente, os nossos anjos, fala, meu Deus do céu, eu não estou falando para você que vai passar, que você vai sustentar isso. E aí, eu lembrando, né, ele vem e fala sobre isso, qual é o pior órgão que tem no nosso corpo? Vamos para os órgãos físicos agora na medicina. Todos são bons, mas tem um que nos compromete muito. Vocês já imaginam qual seja? É a língua. A língua. Eu digo isso porque se o coração falhar, foquei, comprometer essa encarnação, se o fígado falhar uma encarnação, mas a língua nos compromete em várias encarnações. Em várias. Então, Zacarias foi falar ali, poxa, duvidar da espiritualidade superior. Sabe o que aconteceu? Aí vem
Aí vem o Gabriel. Eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-lhe e dar-te as novas alegrias. Mas agora ficarás mudo até o nascimento ali dele, para você provar e ver a obra do Pai. Então, Zacarias acabou, né? Então, esse é o primeiro anúncio. A gente está falando nos caminhos, a gente vai chegar no nascimento de Jesus. Mas esse pré-anúncio já nos ensina tanto: situação, problema, mas não saia do caminho junto ao Mestre. E quando a espiritualidade vier aparecer para você, seja por uma intuição, seja por uma palavra de um amigo, seja por uma leitura, seja por um livro, uma palestra, acredite, você não está desamparado, não duvide. Eu lembrei do nosso lado da aguinha, né? Que fica calado, calma, silencia, apenas confie, confie. Essa está na primeira anunciação da vinda dele. Passaram-se 6 meses, vem Maria agora, né? O anúncio do nascimento de Jesus para Maria, como diz aqui, com 6 meses. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, né? Eu posso trazer essa frase para o dia de hoje? Claro. O Senhor é contigo, com quem está já é um agraciado, ou uma agraciada. Se você está com Cristo, Mestre, bendita és tu entre as mulheres ou os homens. Você é abençoado por estar com o Mestre agora. Essa frase foi dita para Maria, mas cabe também para qualquer um que agora está com Ele. Bendita és tu que estás com Ele agora. Só que como na primeira, o anúncio teve uma situação, problema, será que Maria aceitou normalmente? Está aqui no Evangelho de Lucas, né? Porém ela se perturbou com essas palavras. Ela se perturbou com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Ela treme. E aí, meus caros, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, quando chega, ele chega chegando mesmo. Ele vai fazer você tremer nas bases todinho, quando você sair da teoria. Sua emoção, seu coração, o que ele vai pedir, a gente treme. E pode, às vezes, meu Deus do céu, é demais. Eu vou dizer para vocês, das maiores emoções que eu tive na minha vida foi com o trabalho com Cristo. Não que seja trabalhador exemplar aqui, mas o pouco do trabalho que eu fiz, a minha retina tem imagens gravadas que eu nunca mais esquecerei. Hoje de manhã estava dando, por exemplo, presentes, brinquedos, que no meu aniversário passou. Eu não pedi presente para mim, eu falei, traga brinquedo. Fui com meus filhos para 2 orfanatos. O que eu vi lá, minha retina e meu coração nunca mais vão esquecer. Está se sentindo sozinho? Está se sentindo isolado? Dá um pulo no orfanato. Quando a gente chegou lá, as crianças já vieram abraçar a gente. Abraçar. O meu filho ficou gelado assim, o Lucas, 7 aninhos. Abrace, filho, abrace. Abrace. Pequenininho, 2 anos abraçando. Quer receber um abraço? Faça uma cara, visite um orfanato. Você vai receber um monte de abraço de graça. Trabalho com Jesus. Vai se emocionar ou não? Aí perguntei para o meu filho, e aí, qual foi a experiência sua? Diga uma frase. Fiquei feliz, papai. Estou bem, graças a Deus.
Outra emoção, primeira vez numa tribuna espírita, em 2008, professor Humberto no Peixotinho, chegando no Peixotinho para assistir a palestra, o professor Humberto desce, a voz grossa fala: meu filho, o palestrante de domingo vai faltar. Eu já comecei a calcular, né? Ele não vai fazer essa pergunta não. Ele: você poderia dar a palestra domingo? Olha, quase que eu desencarno na frente do professor Humberto ali. Batimento foi para cima, sudorese, os pelos arrepiaram, pupila dilatou, te juro mesmo, de verdade. Eu falei: professor, eu só falei: tá bom. Falei: tá bom. Eu falei: meu Deus do céu. Passei 3 noites sem dormir, meus caros. Era quinta-feira, foi para o domingo, passei 3 noites sem dormir, coração a mil, trabalho com Jesus. Quando Ele chega chegando. Não faça as frases feitas: eu não sou capaz, eu não posso, isso não é para mim. Já ouviram essas frases? Pois é. Trabalho com Jesus. Maria se perturba, porque Ele chegou. O anjo falou: é você. E é interessante como ele fala: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. E eu achei tão interessante essa frase, eu acho: achaste graça. Deus achou graça em você. Você acha que Deus não nota cada um aqui? Não, Lúcia, Ele não sabe nem onde eu estou. Ora, se o Google sabe onde você está, imagina Deus. O Google sabe onde você está agora. Eu achei tão interessante, porque se Deus achou graça, quer dizer, gostou. Eu falei: Maria, você é o Espírito que eu já lhe conheço, para receber esse meu filho, né? Esse meu filho. Todas as nossas ações e atitudes não são perdidas, principalmente as do bem. Eu gosto de uma frase de Chico Xavier: o bem é o maior e melhor advogado seu no outro lado. É seu melhor advogado. O mal são escolhas, não é Deus que bota o mal, é nós que escolhemos. Uns fazem os caminhos mais longos, outros mais curtos, mas a gente vai aprendendo. Quantas encarnações vai demorar para eu aceitar agora a Deus? Lembra das 4 fases? Negação, dúvida, admissão e aceitação? Em que fase eu estou agora? Talvez a gente esteja na fase de admissão para aceitação, tomara. Eu não quero mais só acreditar, eu quero trabalhar agora com Ele. Eu quero fazer a diferença com os talentos que tem em cada um agora. Entendem? Maria, olha, Deus achou graça em você. Tem tantas Marias aqui, tantos Josés, Antônios, Lúcios, enfim. Lembra do talento? Deus achou graça nos seus talentos, multiplique. É um estudo do Evangelho, fica só vindo a mensagem. Eu falei: poxa, aquele que tinha um talento que não desenvolveu, o que é que aconteceu? Está lá no Evangelho: enterrou na terra. Literalmente, às vezes, a gente enterra nossos talentos pelos vícios da terra, e se esquece que Deus está olhando dentro de nós, não é em cima de um trono de barba branca, não. Dentro, Ele olha através dos seus olhos, Ele pensa através da sua mente. Ele te inspira a falar o melhor dentro de você, não o pior, o melhor. Aquela voz que sussurra e diz dentro: faça esse trabalho agora, inicie. Aí você começa o trabalho e de repente deu tudo certo. Está desconfiado quem foi, não? Será que você não desconfia quem foi que te inspirou dentro a fazer essa atitude no bem? Ou é você só? É Ele.
lá dentro que vem inspirando a gente. Maria tremeu, mas depois o anjo: calma que você foi escolhida. Ele te conhece, viu? Ele te conhece. E aí vai adiante, estou olhando o tempo, mas vai dar tempo. Aí ele fala: até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquele que era considerado estéril. E antes ele fala: olha, virá o Filho do Deus Salvador, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Não terá fim. Lembram outra passagem de Jesus? Ninguém ascende ao Pai se não for através de... Você vai cruzar com ele uma hora ou outra. Aquele irmão danado, mais rebelde do mundo, aquele parente ou não, mais destranviado do mundo, seja nessa vida ou em outra, vai cruzar com Jesus. E isso é importante porque algumas pessoas, no jeito que está, com tantos desafios no mundo de hoje, intolerâncias e tudo, parece que está se acabando. Calma. Parece que está sem controle. Tá não. O governador está no controle. Você acha que é o único mundo de provas e expiações que tem no universo é esse? Você acha que Deus nunca comandou outros mundos de provas e expiações? Está perdido? É claro que tem um mal, tem. E como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo de provas e expiações, o mal ainda prevalece. Mas vamos ver uma coisa. Há 2000 anos atrás, se alguém te convidasse para jantar junto aos tribunos romanos, um jantar especial, antes da sua janta, iria ter uma luta de gladiadores. Imagina que jantar, em que só terminava quando um morria, e você ia jantar depois. Isso não se tem mais hoje. Há pouco tempo atrás, menos de 2 séculos, a escravidão por si só já é um ponto. Mas se o escravo fugisse, cegava os 2 olhos para não fugir mais. 2 séculos atrás. Hoje se faz? Então o mundo não está desgovernado. Está lá no sermão profético em João. Em João, vai vir o caos, vai vir guerra, país contra país, irmão contra irmão, tudo. Está lá no sermão profético. Vazio. Mas no final, para quem perseverar, ficará o Evangelho. Ficará o Evangelho. Somos nós agora para fazer a diferença. Perseverar. Perseverar é você se esforçar. Não é cair do céu. É dizer, eu tenho tudo ao meu lado agora para eu mudar a situação. E se eu não posso mudar essa situação de fora, que eu mude de dentro, para eu estar melhor e não desistir. É lindo o que Maria diz depois, né? Ela diz o seguinte: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Era o que ele precisava ouvir. Ela diz, eu sou a serva do Senhor. Ela não disse, eu sou a mais famosa do Instagram do Senhor. Ela não disse, eu sou a que tem o maior cargo no templo do Senhor. Viram o verbo que ela usou? Servir. Faça uma pergunta para você mesmo. Qual ação de caridade você planeja fazer? Se não tem nada em mente, trate de fazer agora. Não precisa só distribuir alimento, brinquedo, nem nada. Ao irmão que está do lado. Na sua casa, dorme do seu lado. Ou no trabalho, o que é que eu posso oferecer?
Porque a caridade não é só material. Eu sou a serva do Senhor. É interessante isso que ela fala. Pois, anjo, a partir de agora eu sou a serva. E veja a outra frase que ela diz: cumpra-se a sua vontade, não a minha. Porque quando às vezes a gente ora e não cumpre a nossa vontade, a gente fica chateado com Deus. Você está colocando Deus como seu servo. É puxando, agora é forte. Olha, eu já vim 8 vezes na Federação Espírita Pernambucana e não mudou nada. Eu vou todo domingo à missa e não mudou nada. Ou eu vou lá no Peixotinho 2 meses, oro e a situação está a mesma. Deus não fez nada por mim. É Deus que é seu servo ou é você que deve servir? É forte essa parte que ela diz: eu sou a serva. Claro que temos medo, mas não cumpra a minha vontade, cumpra a vontade do Pai. Isso a gente tem que aprender a absorver no nosso dia a dia. Tem situações que a gente não tem controle. Que se faça a vontade do Pai. Se faça a vontade do Pai. Sabe uma outra passagem que teve isso também? Jesus, o aniversariante, no horto, antes de ir para a cruz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não se cumpra a minha vontade, mas a sua. Então esse modo de colocar essa confiança é muito forte, mas é muito bom. É difícil às vezes, mas quando a gente coloca, na hora vem a paz, a paz. E aí, meus caros, pelo tempo, estamos direitinho. A gente viu a primeira anunciação, estamos encaminhando. Primeira anunciação com João Batista, a segunda anunciação, a reação de Maria. Quem melhor do que... Eu lembro de Lucas. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, né? Paulo conheceu o Espírito na porta de Damasco, mas não pessoalmente. Carne e unha, os dois, Paulo e Lucas. Mas eu imagino o diálogo de Lucas com Maria. Como é que ele nasceu? Como é que foi? Quem melhor do que a mãe para falar como foi o nascimento de um filho, né? Mas agora vem a hora em que eles partem, né? E está justamente aqui, ó, o nascimento de Jesus, é o capítulo 2 de Lucas. E diz o seguinte: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito por Quirino, governador da Síria. Quer dizer, uma situação humana. Foi solicitado uma contagem da população da época. Você é de Nazaré, vá para Belém, de Belém vá para Nazaré, você é da Judéia, vá para Galiléia, que agora a gente vai querer contar como está. Criou-se, através de uma situação, um pedido humano, mas foi esse meio que Jesus nasceu. Às vezes, as situações criadas pelos homens, quando não por nós mesmos, é uma situação criada ali em que um mestre pode vir e nascer dentro dessa situação criada pelo que estamos passando agora. Não necessariamente pela dor. Alguns vêm pela dor. Alguns pela dor vêm, bate forte, agora eu quero. Essa situação criada pelos homens, seja foi o outro ou comigo, está doendo. Jesus vem e nasce. Quer ver uma coisa? Eu digo, para todas as situações difíceis do mundo, tem uma passagem do Evangelho para essa. Eu, por exemplo, deixei a casa do Pai, acho que Deus não me olha mais, acho que Deus está com raiva de mim. Leia a parábola do filho pródigo. Ah, mas eu sou muito apegado à parte material, sou muito apegado ainda aos valores da matéria.
Leia a parábola do rico insensato. Eu errei feio. Acho que Deus vai me castigar. Aí não é uma parábola. Leia a mulher adúltera. Eu estou num vazio existencial completamente. Estou numa depressão enorme. Não encontro saída para isso. Claro, além do tratamento médico, que é importante, leia a parábola não, a passagem da mulher samaritana. Todas as situações têm uma passagem de Jesus para você. Essa foi uma situação humana, agora caindo na parte do Natal, em que ele não decidiu nascer no melhor hospital com os melhores médicos, não decidiu nascer nos melhores templos, viu seus pais pegando um burrinho agora e indo no meio do deserto, e no meio do deserto ele decide nascer. Tem significado para a gente isso ou não? Eu fiz umas anotações aqui. Se eu ficar no deserto parado, eu morro. Se você parar no deserto do Saara, no meio do deserto, e não caminhar para sair, você falece. É preciso caminhar no deserto, no mínimo se movimentar. É preciso ter um esforço. Às vezes no deserto, eu anotei aqui, nós estamos sozinhos na caminhada, sentimos-nos sozinhos. Ela, Maria, só tinha José e Jesus no ventre, mais ninguém. O deserto que a gente pode estar passando, espiritual ou mental, exige esforço de caminhada para sair. Às vezes pode ser que você esteja na solidão, mas Jesus está dentro, te cercando ali. No deserto tem dor ou não? Dói ou não no deserto? O calor e tudo. Meu deserto da alma pode doer também. Mas quer ver como é importante a passagem do deserto? Ele veio para ensinar. Teve outro deserto que ele apareceu. Foi em quem? Saulo de Tarso, na caminhada. Deserto de novo. Só que lá ele se acerca de Saulo, que depois vira Paulo de Tarso. Então esse deserto que a gente está passando, Jesus está de olho. Essa reflexão de Natal que todos nós devemos ter. Ele está de olho. A gente vai celebrar a manjedoura, vai celebrar lá tudo, mas pense no deserto, ele nascendo ali. Quer ver mais? Imagina uma mulher grávida no deserto, sozinha, prestes a ter um filho, cansada, pede o descanso numa hotelaria. E sabe o que dizem para ela? Não, tem vaga não, viu? Pode ficar com os animais ali, veja só. Às vezes no deserto, até as pessoas que estão na nossa caminhada, pode ter negação, pode ter obstáculo. Mas essa é a grande beleza agora. No momento mais difícil do seu deserto, no momento mais difícil do meu deserto, no momento mais difícil da minha caminhada, quando eu estiver me sentindo mais sozinho pela negativa que o mundo dá, eu posso transformar esse momento de Natal no momento mais belo da minha vida, porque esse foi, sem dúvida, se eu perguntar para Maria, eu tenho certeza, qual foi o momento mais belo da sua vida? Foi no meio do deserto, quando nasceu quando nasceu Jesus. Pode ser o momento mais belo das nossas vidas. Esse é o Natal que nasce. Existe uma frase tão simples que diz: faça do limão uma
limonada. Quando tudo parece difícil, você sem sair do mundo mesmo te dá não. Foi o momento mais belo de Maria e José do Evangelho. E para encerrar, que vocês vão olhar a manjedoura diferente agora. Tenho certeza que vão olhar diferente. Quais foram os primeiros presentes que Jesus recebeu? Alguém sabe? Eu estou ouvindo mirra, ouro, incenso. Será que foi esses? Ele recebeu esses. Mas isso é material. Antes da mirra, do ouro e do incenso, está em Lucas. Sabe qual foi o primeiro presente que ele recebeu? Não foi o ouro, a mirra, nem o incenso. Leiam em Lucas. Os panos. Maria pegou os panos simples e limpou Jesus. Foram 2 presentes. Primeiro foi um pano simples. Um pano simples que limpou Jesus. Qual pano eu vou pegar para limpar minha mente, meu coração, meus sentimentos, para preparar a manjedoura? Eu não posso recebê-lo completamente sujo por dentro. Ele só nasce se eu procurar me limpar. Se existem panos físicos, existem panos espirituais também, que nos ajudam a limpar completamente. Mas o outro presente dele foi a manjedoura. Manjedoura aquece, manjedoura acolhe. Aí sim, eu estando limpo, né? Eu limpo, eu vou ter o calor agora de perceber, de abraçar esse Espírito. Eu acho que foi a noite mais mágica que teve no planeta Terra. Foi tão grande que dividiu o período em 2. Mas esse momento foi o mais lindo ali. Então, o pano físico da limpeza e a manjedoura foram os únicos presentes naquela noite que Jesus recebeu. E sem dúvida nenhuma, olha, chegando para o final, esse é o presente que Ele deseja também. Não se preocupe se está no deserto, todos nós temos Ele, mas foi no deserto que Ele decidiu nascer. E talvez esse deserto agora esteja se transformando no momento mais belo, e se não for agora, será o momento mais belo da sua vida de aproximação com Ele, que você nunca mais vai esquecer. Eu desejo de coração um lindo e um feliz Natal a cada um que me escuta nesse instante. Muita paz, meus caros. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.